E navegaram para a terra dos Gadarenos, que estava de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa nos sepulcros, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando os grilhões, era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído, os demônios do homem entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Achando então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto, contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. Amém. Por favor, queiram assentar-se. Nós temos, com certeza, um sistema que demoniza, e a praxis de Jesus, ao contrário disso, é libertadora. Então essa é absolutamente uma verdade. O sistema demoniza, a praxis de Jesus é libertadora. A prática de Jesus, a ação de Jesus, sem dúvida nenhuma, é libertadora. Perdoe, irmãos. Vamos orar pela iluminação da palavra de Deus, antes de eu proceder. Senhor nosso Pai, estamos gratos ao Senhor pela leitura que fizemos e carecemos muitíssimo da sua graça, da sua manifestação viva, que é própria do Senhor fazer na sua palavra, o Senhor se manifestar, o Senhor alcançar os nossos corações, o Senhor trabalhar neles. E nós pedimos ao Senhor que faça isso. Queremos continuar dia a dia, ir sendo transformados pela sua palavra. Pedimos ao Senhor que nos conceda essa graça. Sendo transformados, possamos ajudar a outros também a continuarem dia a dia, indo sendo transformados, indo sendo alcançados pela sua palavra e pela transformação que ela traz nas nossas vidas. Amém. Voltando, irmãos, na primeira leitura, nós vimos aqui, quem participou da escola dominical, né, estava vendo lá um contexto bélico, né, no qual a guerra é através do juízo de Deus que chega, né, contra o opressor. E nesta primeira leitura nós temos esse contexto também, alguém opressor, alguém que usa, opressora que seja, né, opressor, opressora, que usa a espada, né, que mata, que usa o poder, a força que tem para isso, e alguém que se deprime e de alguma forma clama a Deus por justiça. E já a segunda leitura, ela também termina, né, com uma proposta de igualdade, uma proposta desse próprio legado que Jesus deixou, né,
de que não haja diferença, né? Entre todas as diferenças que se propõem, não haja diferença entre homens e mulheres, entre as pessoas em geral, não haja diferença, senão a igualdade. Essa é a proposta, o trabalho de Jesus, tem muito a ver, então, com essa praxis de Jesus, da qual eu já havia começado a falar, né? A propósito, irmãos, ao longo da minha vida, nas comunidades cristãs, desde a minha adolescência, eu vi e convivi com pessoas mais pobres, com enfermidades e muitos pesares, e sempre procurei tê-las em grande estima, entendendo que as pessoas que mais sofrem são as que mais carecem e mais merecem a atenção, o carinho da igreja. Então, essa eu acho que é uma verdade conhecida e praticada por nós, né? Nós somos pobres, né? Mas existem os pobres dos pobres, existem pessoas que por causa de enfermidades, por causa de necessidades especiais, por causa de alguma situação, carecem da nossa ajuda, da nossa atenção, muitas vezes do nosso carinho, né? Onde eu estou trabalhando, um colega foi demitido do trabalho, e foi muito bonito o gesto que fizeram, né? Ele tem um déficit, né? E ele não entrou com o PCD. Então, a competição se tornou injusta para ele. E a hora que ele sentou num banco ali, falou que tinha sido demitido, um pouco abatido, muita gente em volta dele, se despediu, desejou boa sorte, falou com ele. Agora, recente, uma colega, vendo que eu tinha guardado o contato dele, pediu que eu mandasse um abraço para ele, que eu alentasse ele, né? Tudo isso é muito bonito, né? Nós, muitas vezes, quando estamos abatidos, sabemos experimentar isso, sabemos que precisamos um do outro, né? E algumas pessoas, por algum motivo, né, que, nesse caso, por causa de uma competição injusta, né, ele precisou do apoio, e isso sempre, com certeza, é necessário mesmo. E a minha experiência de vida tem sido essa mesmo, né, como cristão, sempre se importar com as pessoas, né, sempre se importar em acolher aqueles que têm mais dificuldades, muitas vezes, para se inserir, para se sentir incluído, né? Muitas vezes, pelo contrário, se sentindo excluídos, né? Então, nós precisamos, com certeza, continuar sempre trabalhando em tudo isso. Mas essa minha compreensão, muitas vezes, ela disputa com a de outras pessoas que chegam a caracterizar determinadas doenças como possessão maligna ou coisas absurdas do estilo. Isso nada mais é do que uma demonização da pessoa para que o próximo passo seja desprezá-la ao invés de acolhê-la. Então, uma palhinha aí de um curso teológico, né, de um estudo, caracterizaram assim: a epilepsia é demônio, a pessoa está endemoniada. Então existe, por incrível que pareça, conceitos absurdos a tal ponto, né? Em vez de ter uma prática de acolhimento, de ajudar a pessoa, de ajudar a chegar até o médico, que é tão difícil para nós muitas vezes, que muitas vezes é inacessível, né? Os medicamentos que controlam muitas doenças e assim por diante, se demoniza a pessoa para em seguida excluí-la, né? Isso tudo é muito triste e muito, sobretudo, contrário à ação de Jesus, o nosso referencial. Então precisamos observar isso para fazer o contrário a esse tipo de ação, né? Eu quero me prender a um único exemplo, uma experiência que eu tive aqui, de uma ocasião que numa conversa com o pastor após o culto, um moço chegou e pediu: pastor, ora por mim, que amanhã eu vou fazer uma entrevista de emprego. E o pastor simplesmente ignorou aquele menino, né? Aquilo ali me feriu, né? E eu falei: pastor, vamos orar por ele. E ainda bem que ele atendeu o meu apelo, oramos pelo menino, né? Mas infelizmente, pelo fato da pessoa ser enferma, ter suas dificuldades para trabalhar, ter suas dificuldades para a inclusão, ao invés de ter um trabalho forte, sério para a inclusão, há um propósito de excluí-lo de vez. Há um propósito talvez dessa ordem mesmo, de primeiro demonizá-lo e depois excluí-lo. E isso é muito triste, irmãos. E
permita-me insistir, muito contrário à praxis de Jesus. Eu já fui questionado, né? Você tanto fala dos pobres, parece até que se esqueceu que também é pobre, mas existem sérias observações para fazer a esse respeito. Primeiro, Jesus também não era pobre? Jesus que tanto se voltou para os pobres, também não era pobre? Não há os pobres dos pobres, que são pessoas mais pobres, né? Mais empobrecidas. E, em terceiro lugar, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, né? Nenhum de nós, alegando pobreza ou alegando alguma dificuldade, não tem algo para compartilhar, para ajudar, para ter essa preocupação que Jesus nos ensinou a ter, com a inclusão das pessoas, com o bem-estar de todos. Uma vez que somos todos iguais, precisamos ser igualmente incluídos, igualmente amados, igualmente ajudados, e essa cadeia de ajuda ser constante entre nós, né? Mas olhando para o nosso texto bíblico de hoje, vemos Jesus ensinando a ter fé. Ele ensinou a ter fé para vermos as suas obras, né? Ele aparece ensinando mesmo sobre a fé. A propósito, no contexto anterior do evangelho de hoje, os versículos 22 e 25, Jesus havia trabalhado na fé dos seus discípulos, num episódio no qual eles tiveram medo de que o barco no qual estava afundasse. E o Senhor tratou assim com eles: onde está a vossa fé? Desta maneira, podemos entender que para andar com Jesus é preciso ter fé. Então, realmente, o contexto, aí, o texto anterior, Jesus está ensinando a respeito da fé. E a fé que é necessária realmente para fazer as mesmas obras de Jesus, para colocar em prática a praxis de Jesus, para seguir o exemplo dele no que for possível à risca, né? Tentar parecer com Jesus, tentar praticar o que Jesus praticou. E aí poderíamos perguntar, né? Será que sempre temos fé na libertação que Jesus oferece? Será que temos fé que Jesus liberta? Muitas pessoas que de alguma forma pudesse ser comparado com o demoniado gadareno, são cheias de traumas, são tristes por serem excluídas. Será que eu acredito que Jesus pode ajudar ela? Será que muitas vezes quando eu deixo de acreditar, é porque eu também não acredito que eu posso ser um instrumento para isso? Será que muitas vezes não é pelo fato de eu não me inclinar para a pessoa para isso? Entender que eu sou absolutamente igual a ela, eu posso estar ajudando nesse momento e sendo ajudado em outro, né? Então todas essas coisas são importantes pensarmos para colocarmos em prática essa praxis libertadora de Jesus, essas ações que Jesus nos ensinou, falando e trazendo sempre a igualdade. E olhando para o versículo 27, eu pergunto sobre a metáfora. Isso não é um homem, é um bicho. Você já ouviu alguém usar essa metáfora? Às vezes alguém passa por alguém que está desfigurado, né? E está no frio, falar do frio agora, né? Um frio muito intenso. Olha como que ele aguenta, né? Então, muitas vezes alguém sugere, isso não é um homem, é um animal, como que aguenta isso, né? Será que talvez, apesar de nunca ter usado essa metáfora, não vemos e nos conformamos com muitas pessoas vivendo com menos conforto do que os animais? Será que não estamos conformados com a situação de pobreza dos pobres e das pessoas que estão nas ruas? Como é o nosso trato com essas pessoas, né? Será que tratamos com igualdade? Temos condições de como conversamos entre nós que não estamos na condição de rua, com quem está na condição de rua? Ou será que é diferente quando nos aproximamos, né? Será que as pessoas que têm enfermidades e talvez são mantidas excluídas por isso, nós não damos continuidade a esse processo de exclusão, em vez de tentar aproximar, tentar manifestar a nossa amizade, o nosso carinho? Todas essas coisas também estão listadas aí como coisas para pensarmos e partirmos para respostas práticas também, né?
Então, eu pergunto, né? Será que talvez, apesar de nunca ter usado essa metáfora, não vemos e nos conformamos com muitas pessoas vivendo com menos conforto que os animais? Será que de alguma forma não desumanizamos as pessoas? Talvez com a sugestão: um ser humano não suporta isso. Eu olho alguém que está numa situação que parece insuportável, situação de fome, de frio, situação, ao invés talvez de estender as mãos, eu falo, não é possível, um ser humano não suporta isso. Eu estou dizendo que aquela pessoa não é humana, né? Na verdade, eu estou sendo desumano quando não estendo a mão, quando não me preocupo, quando não pelo menos penso, tento fazer alguma coisa, tento dialogar e bato de frente com um sistema que muitas vezes proporciona isso e tudo mais. Essa reflexão é importante porque não deve ser uma reflexão. Deve trazer essa prática libertadora de Jesus para nós, né? Para nós a colocarmos em prática. Nós nos importarmos com quem precisa de nós. E é bem isso, né? Os sistemas demonizam as pessoas. E isso de forma estrutural. Existe muitas pessoas que andam demonizando as pessoas que estão em condições de rua, as pessoas que têm determinadas enfermidades, as pessoas que de alguma forma são diferentes e assim por diante, né? E existe uma estrutura nesse sentido, né? Uma estrutura que pode ser uma estrutura religiosa, uma estrutura social, uma estrutura que se desenvolve para demonizar as pessoas. E pensar nisso é um grande desafio para nós, porque a voz profética da igreja, a palavra de Deus, a Bíblia do jeito que ela é, bate de frente com essas coisas, ela fala absolutamente contra. Então, o sistema que mantém muitas pessoas na situação de rua ou de marginalização em geral, quando vê Jesus, também diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não atormentes. E muitas vezes se prostra diante de Jesus e sai. Então, é verdade que muitas vezes, quando o sistema é afrontado, acontecem mudanças. Jesus deixou um legado nesse sentido. Jesus foi um revolucionário, que nós falamos e aspiramos a essas coisas porque Jesus tornou isso possível. Mas, absolutamente, isso não parou em Jesus, né? Qualquer tipo de sensacionalismo, qualquer tipo de visão que se tenha, entende que a obra de Jesus deve ser continuada. E qual é essa obra, né? Essa obra de amor, essa obra de atenção, essa obra de tirar alguém que está na periferia, que está esquecido, que está desumanizado, trazer para o centro, mostrar o quanto ele é importante, mostrar que ele tem o mesmo valor para Deus e absolutamente todos somos iguais, né? Então tudo isso é a prática de Jesus. Não vamos perder tudo isso de vista, né? Mas infelizmente, tantas outras vezes, em determinadas pregações, se apresenta um Jesus que não se importa com isso. Ao contrário, adere a partir do evangelho uma segregação que considera algumas pessoas abençoadas e outras amaldiçoadas. E se as pessoas que estão sofrendo em condições subhumanas são amaldiçoadas, estão experimentando a sorte que lhes cabe. Então, quando nós falamos que muitas vezes isso é estrutural, realmente existe muitas vezes muitas religiões. Como eu disse, não se limita a religiões, mas religiões, igrejas, trazendo essas ideias, né? Trazendo um evangelho que exclui, um evangelho que desumaniza, e tudo isso é muito triste, né? Não é o evangelho de Cristo, é uma torção dele, né? É usar o evangelho muitas vezes para o próprio interesse, né? Usar as pessoas para espetáculo, usar as pessoas para torná-las menor do que as outras. Isso é um absurdo, porque não existe essa escala de maior e menor, né? Somos iguais. Nós sabemos, então, absolutamente que não é assim, né? O evangelho é inclusão, é igualdade.
Deus não tem filhos prediletos, e se tivesse, de acordo com a Bíblia, seríamos pobres. Olhando para o lindo texto do Evangelho de hoje, vemos Jesus ao contrário do que o sistema muitas vezes faz, trazendo para uma condição humana quem vivia como um bicho. O que é intrigante é que tantos os profissionais que estavam acostumados a verem um homem desumanizado, quanto o povo da região, nós temos aí os que apacentavam porcos, como todo o povo da região de Genazaré, né? Os gadarenos ou gerasenos, há uma variação aí nos manuscritos, como seja, né? Gadarenos ou gerasenos, tiveram medo da obra que Jesus realizou. Esse foi o impacto da ação de Jesus no momento. É interessante, né? Muitas vezes, essa libertação, levantar alguém que está caído, traz medo, traz um impacto diferente do que havia de trazer, né? E é essa realidade que eu já vinha apresentando. O sistema é confrontado com a praxis de Jesus. Para o sistema, muitas vezes, é impróprio que algumas pessoas que estão caídas se levantem, né? Umas pessoas que estão entristecidas, estão deprimidas, estão angustiadas por causa da exclusão, estão sem forças por causa, muitas vezes, dessa competição desigual, como eu falei, porque uma pessoa que tem realmente alguma carência, precisa haver uma equidade para recebê-la, né? E muitas vezes não tem, né? Então tudo isso é muito triste, e a prática de Jesus, ela afronta isso, né? E quando ela confronta, ela está confrontando um sistema, uma estrutura. Não há problema nenhum para esse sistema que hajam pessoas oprimidas, doentes, muito empobrecidas, atormentadas. Mas é espantoso quando elas superam essas situações. Se isso acontecer em grande escala, gera polêmica. Só o fato de alguém se inclinar a essas pessoas no estilo de Jesus, como faz o padre Júlio Lancelotti, que a polêmica é grande, né? A polêmica, e não para em polêmica, né? Tentam incriminar o homem, tentam parar, tentam falar, mas o que esse homem está fazendo, né? Ele está seguindo o exemplo de Jesus, ele está colocando em prática o Evangelho, mas não entendem, falam, não é possível, né? E as pessoas realmente não querem se inclinar, muitas vezes, para essa prática libertadora de Jesus, não querem compreendê-la, não querem ver ela libertando as pessoas e trazendo as pessoas à normalidade, né? O Evangelho é cheio desses tipos de exemplo. Um exemplo é o de hoje. O homem vivia no cemitério, nos sepulcros, né? Era acorrentado, e de repente ele está são, ouvindo aos pés de Jesus, e isso causa esse grande impacto, né? Com certeza gera uma grande polêmica, Jesus não é aceito por isso, e assim por diante. Porém, a praxis de Jesus é uma praxis libertadora e continuadora da sua obra. Como exemplo disso, temos o final do Evangelho de hoje, no qual vemos então esse homem que estava excluído, agora incluído por Jesus. Agora como uma pessoa em condições normais, vivendo normal, né? O que será que nós experimentamos mais espanto quando alguém é alvo da praxis libertadora de Jesus, ou vivemos intensamente como quem foi alcançado por ela e publicamos o que o Senhor fez por nós? Se nós entendemos, claro, todos devemos entender que fomos alcançados pelo Evangelho, né? Que Ele transformou a nossa vida, que Ele nos fez bem, e que Ele nos fez olhar para o exemplo de Cristo. Então a nossa resposta só pode ser de sermos continuadores agora, de anunciar o que Jesus fez, anunciar o que Jesus faz, e ir de encontro com os que necessitam. Ir de encontro, às vezes em pequenos gestos, né? É alguém na escola que senta do nosso lado, é alguém no nosso trabalho, é alguém na nossa família, é alguém na nossa igreja. Sempre tem muitas pessoas que por alguns motivos precisam da nossa ajuda. Permita citar um exemplo, e claro que não tem nada a ver com maior e menor isso, né? Mas um exemplo que me impactou, né?
O abraço da Maria, irmã do Valdemir, né? Quando a gente troca um abraço com ela, depois dos problemas de saúde que ela teve e tudo, podem ver, ela segura um pouco a gente, ela retém, né? É um abraço, talvez cativo, de alguém que precisa de mais atenção, mas é um abraço cativante também, expressa esse amor, né? Então o evangelho, ele tem essas coisas, né? Às vezes a gente pensa que está fazendo alguma coisa, nem sabe que está recebendo, né? Quantos gestos a gente troca, talvez quando a gente para um momento, né? Quando a gente se abraça no final do culto, às vezes é normal, é algo breve, né? Algo segura um pouco mais a gente não percebe essa troca de afeto mais intensa, né? E, na verdade, o quanto a gente aprende, às vezes com um pequeno gesto, né? Ver que, aonde quer que estejamos, podemos colocar em prática o que Jesus nos ensinou, se preocupar com a inclusão, se preocupar com o bem-estar de todos, se preocupar com a igualdade, que é, com certeza, o legado de Jesus deixado para nós. Que Deus nos abençoe e assim o Espírito Santo nos leve a essas práticas.